Bom, agora sim a gente está gravando e vamos lá. Desse livro, reparem que a divisão está a seguinte, né? Capítulo 1 é uma revisão inicial aí de geometria que eu não vou fazer porque, pelo amor de Deus, né? Uma altura dessa não é necessário, beleza? Das coisas de trigonometria aqui, as razões trigonométricas, a gente tem que dar uma revisada porque é o que a gente vai usar principalmente, né? Beleza? Então, Beleza. vamos lá. Então, vamos a essas coisas. Porque nós temos para esta unidade, basicamente, todo esse livro, o volume 3 e o volume 6, certo? Então, se por acaso alguém ainda não tinha levado a sério a disciplina e estava empurrando com a barriga e os estudos na primeira e na segunda unidade, nessa terceira não tem o que fazer. Ou estuda ou se ferra. Certo? Para já ser logo claro e e não enganar ninguém. E antes que me perguntem pela prova, provavelmente só próximo final de semana eu vou corrigir, certo? Então não adianta perguntar pela prova essa semana que eu não tenho nada para responder com relação a ela. Ok? Bom, então vamos lá. Em relação a essas razões trigonométricas, essas razões são as clássicas, né? Que vão ser aquelas que a gente chama de cosseno, de seno, de tangente, de cotangente e etc. Tá certo? Então vamos lá. Um pouco aí de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Um triângulo retângulo quando um de seus ângulos é reto, certo? E aí num triângulo retângulo, os catetos, os lados que formam o ângulo reto a gente chama de catetos, certo? No caso aqui os catetos são A e B. E o ângulo oposto ao ângulo reto é o que a gente chama de hipotenusa, certo? Essas coisas estão definidas aqui, beleza? Beleza. Uma coisa com relação a triângulo retângulo, também conhecida, é o teorema de Pitágoras, certo? Que afirma que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, beleza? Existem várias demonstrações desse teorema aqui, coisa de quase umas 400 demonstrações diferentes, certo? Até ex-presidentes americanos já fizeram demonstrações desse teorema de Pitágoras, ok? Que eu não sei se compensa fazer aqui. Até porque no curso de geometria vocês já devem ter visto a demonstração para isso, né? No livro Os Elementos de Euclides, no livro 1, esse teorema ele é a proposição 47, se eu não estou enganado. Acho que é a proposição 47 do livro 1 dos elementos de Euclides. Beleza? Beleza. Isso aqui já foi visto por vocês no curso de geometria, né? Só para eu ter uma noção aí. Sim, professor. Então, beleza. Viram a demonstração também, né? Qual que foi a demonstração que foi vista? Foi aquela que você tem esse desenho aqui, ó. Você desenha aqui um quadrado sobre essa hipotenusa, sobre esse cateto, um quadrado sobre a hipotenusa, um outro quadrado aqui sobre esse outro cateto,
É aquela demonstração que vocês usam essa figurinha aqui, em que a gente quer mostrar que a soma dessa área com essa área é igual a essa área aqui. Sim ou não? Não, professor. Qual que foi a demonstração que vocês viram? Ou não viram a Evaldo falou demonstração? aí. Decomposição da altura. Certo. Bom, então, tem uma demonstração que eu acho interessante, que é essa aqui, ó. Você pega o triângulo retângulo, cateto B, cateto C, hipotenusa A. Aí você pega esse mesmo triângulo e coloca aqui também, ó. Aqui cateto C, B, hipotenusa A. Esse mesmo triângulo de novo, coloca aqui também. C, B, A. E o mesmo aqui, ó. Já viram essa demonstração? Eu peguei o mesmo triângulo, coloquei ele aqui, aqui, aqui e aqui, certo? E aí eu formei esse quadrado, certo? Eu já tinha visto ela. Aí como é que a gente pode... É uma demonstração legalzinha essa. Isso daqui é um quadrado porque, enfim, né, todos os ângulos aqui são retos. Isso daqui é um segmento reto porque esse lado, esse ângulo aqui somado com esse ângulo vai dar 90, porque esse ângulo aqui é o mesmo que esse, certo? E aí, como num triângulo qualquer, a soma dos ângulos tem que dar 180, e esse aqui já é 90, então esse daqui com esse também é 90, né? Então, Sim. esse ângulo com esse aqui é 90 graus, certo? E você colocando esses caras aqui de forma colinear, isso aqui também é um ângulo de 90, né? Beleza? E aí, isso que está aqui dentro, medindo um lado, medindo A, ele é um quadrado também, né? Porque isso aqui é 90, isso aqui é 90, isso aqui é 90, isso aqui é 90. Aí daí o que que acontece? Se eu quiser calcular a área desse quadrado todo, essa área vai ser o quê? Essa área vai ser A mais, desculpa, vai ser B mais C, que é o tamanho do lado, né? Elevado ao quadrado. Não é isso? Sim, professor. E a gente pode calcular também essa mesma área fazendo o quê? Somando as áreas desses triângulos aqui, vão dar o quê? A área desse triângulo vai ser B vezes C dividido por 2. E aí, como são 4 triângulos, eu vou multiplicar isso aqui por 4 e somar com a área desse quadrado aqui dentro, que é A ao quadrado, né? Certo? E aí, desenvolvendo, a gente vai ter aqui B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes BC. Aqui a gente vai ter 2 vezes BC mais A ao quadrado, 2BC cancela e a gente tem então A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Certo? Essa é uma das demonstrações mais simples que eu conheço. Existem outras, como eu disse, né? Tem quase que umas 400 demonstrações diferentes para esse teorema aí. Essa daqui é só uma, certo? O bom dessa aqui é que qualquer um entende essa demonstração, né? Até uma criança. Bom, então, esse é o teorema do Pitágoras, beleza? No triângulo retângulo, as razões trigonométricas são as seguintes, né? Primeiro, a gente vai partir do fato de que quando você pega um cateto e divide por outro,
essa razão, ela é sempre a mesma se esse ângulo aqui é o mesmo, né? Certo? E Certo. fixado esse ângulo aqui, essas razões desses segmentos com esses aqui, essas razões são sempre as mesmas. Tá certo? Por isso que está aqui, ó, fixado o ângulo B, o ângulo aqui. Nós temos essas razões aí sempre iguais, né? O segmento, ó, A1C1 dividido por BA1, ou C2A2 com BA2, essas razões todas constantes. Certo? Bom, no triângulo retângulo, então, essas razões, por serem constantes, né, elas recebem alguns nomes especiais. No caso aqui, considerando este ângulo B, a razão entre o segmento B e o segmento C, né, esse cateto por esse cateto aqui, em relação ao ângulo B, é o que a gente chama de seno daquele ângulo, certo? Se você faz a razão, desculpe, né? Esse aqui por esse daqui é a tangente, né? O B pelo A é que é o seno e o C pelo A é o cosseno. Nós temos essas três razões aqui, certo? O livro ainda traz uma outra que é você fazer o, o C dividido pelo B, né? Esse cara dividido por esse, que em relação a esse ângulo aqui é a cotangente do B. Beleza? Certo? Beleza, professor. Pronto, e aqui vai ter alguns exercícios relacionados a isso, né? Pedir o seno, cosseno, tangente, cotangente, de certos ângulos aí conhecidas as medidas dos lados, né? Isso aí é trivial demais. Então vamos adiantar aqui. Existem algumas relações entre senos, cossenos, tangentes e cotangentes que são as seguintes. Relação fundamental é que a soma dos quadrados de seno e cosseno, isso dá sempre igual a 1. Isso é uma consequência imediata do teorema de Pitágoras, certo? Porque você sabe que o seno, fixado B aqui, né? O seno de B, o seno do ângulo B é igual a B sobre A e o cosseno é o C sobre A. Quando você faz a soma dos quadrados, de seno e cosseno, ele escreveu desse modo aqui, mas eu acho que nem precisava ser desse jeito, né? Bastaria fazer assim, né? Se o seno do B é igual a B sobre A e o cosseno é igual ao C sobre A, então seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado seria igual a b ao quadrado sobre a ao quadrado mais c ao quadrado sobre a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado sobre a ao quadrado. Pelo teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu teria a ao quadrado sobre a ao quadrado, que é igual a 1. Certo? Não precisa necessariamente escrever igual o livro está escrevendo aqui. Tá certo? Uma outra coisa Tá certo, também professor. é que se a gente fizer a razão entre seno e cosseno, a razão entre seno e cosseno vai ficar a razão entre b sobre a e c sobre a, que simplificando a gente obtém b sobre c, que por definição é a tangente. Então vale também essa outra relação aqui, certo? A tangente de um ângulo B, num triângulo retângulo, nada mais é do que a razão entre seno e cosseno daquele mesmo ângulo. Tá certo? Se você considera agora a razão invertida, né? O cosseno sobre seno vai ser C sobre A dividido por B sobre A,
E aí, quando você simplificar nessa conta aqui, você vai obter C sobre B, que por definição é a cotangente do ângulo B. Certo? Então, mais uma relação é essa aqui. A cotangente de B é igual à razão entre cosseno e seno. Beleza? E dessas duas relações, né, de tangente e cotangente, nós temos que a cotangente nada mais é do que 1 sobre a tangente. Beleza? É só observar que uma razão é o inverso da outra aqui, né? Certo? Beleza. Certo. Bom, com relação a seno, cosseno, tangente, cotangente de ângulos complementares, nós temos o seguinte, né? Primeira coisa, o que é um ângulo complementar? Dois ângulos são complementares quando a soma entre eles dá 90 graus, certo? Quando a soma é um ângulo reto. Suplementares é que é 180, né? Dá dois ângulos retos, né? Beleza? Sim. Bom, então Beleza. a ideia é a seguinte: pega aqui um triângulo retângulo, certo? Se o triângulo é retângulo, então a soma dos ângulos B e C vai dar 90. E aqui vai fazer só o seguinte, ó. O que é o seno do ângulo B? O seno do ângulo B vai ser oposto por hipotenusa, então vai ser B sobre A, certo? Só que B sobre A, em relação ao ângulo C, é a definição do cosseno do ângulo C, né? Então, quando dois ângulos são complementares, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. Tá certo? Sim, professor. Beleza? Beleza. Isso é o que está aqui, ó. Ó, se o seno do B é igual ao cosseno do C, o seno do C é igual ao cosseno do B. Então, é o que eu disse, né? O seno de um é igual ao cosseno do outro. Beleza? Quando os ângulos são complementares. Tá certo? É útil também, a partir disso aí, né? Se o ângulo B mais o ângulo C é igual a 90, aí a gente tem, né, que o seno do B é igual ao cosseno do C, né? Só que a gente pode escrever o ângulo C, vou botar assim, o ângulo B como sendo 90 menos o ângulo C, né? E aí, se eu substituir isso aqui, o que a gente tem é essa relação aqui, ó, que o seno de 90 menos o ângulo C é igual ao cosseno do ângulo C, certo? Esse tipo de relaçãozinha aqui a gente vai acabar recorrendo a ela com bastante frequência em funções trigonométricas, tá certo? E em relação às Certo. funções trigonométricas, mais para frente, a gente vai parar de se referir aos ângulos em graus e passar a se referir a esses ângulos em radianos. A gente vai falar sobre radianos daqui a pouco, certo? 90 graus em radianos é igual a π sobre 2, e a gente vai ter esse tipo de relação aqui, né? E a gente vai parar também de se referir aos ângulos em graus, chamando isso aqui de x, e a gente vai ter esse tipo de coisa aqui, ó. Certo? Seno de π sobre 2 menos x é igual a cosseno de x, certo? E o mesmo, né? Cosseno de π sobre 2 menos x é igual ao seno de x, beleza? É só lembrar que esses dois ângulos aqui, a soma é igual a 90, então o cosseno de um é igual ao seno do outro, beleza? Beleza. Então, prosseguindo aqui, em relação à tangente e cotangente, é a mesma coisa, certo? A tangente de um é igual à cotangente do outro, tá certo? Tá certo. E interessante essa relação aqui, que é a tangente do B igual a 1 sobre a tangente do C, porque, aliás, não, é outra coisa, deixa, eu estava começando a viajar aqui, acho que é a gripe, esquece. Bom, então aqui a gente tem alguns exercícios aí referentes a esses conceitos, depois vocês façam esses exercícios,
beleza? Beleza. Em relação a funções trigonométricas, a essa terceira unidade, eu estou considerando não fazer indicações de exercícios para que, pelo menos nessa unidade, vocês assumam a responsabilidade de ter que selecionar vocês mesmos os exercícios que vocês vão fazer. Eu quero ver como é que vocês vão se preparar para a prova, certo? Vocês têm que Professor, criar, tranquilo. vocês têm que criar a noção de que exercícios melhor preparam vocês, certo? Para, por exemplo, uma prova, né? Ok? Bom, enfim, razões trigonométricas especiais. Especiais com relação aos ângulos, tá certo? Por exemplo, se o ângulo é de 45 graus, o que acontece? Quando o ângulo é de 45, os dois catetos vão acabar tendo a mesma medida, tá certo? Nesse caso aqui, ele pegou um triângulo retângulo cujos catetos medem 1, certo? Se os catetos medem 1, o ângulo é 45, e aí o que ele está fazendo aqui? Bom, se os lados medem 1, então a hipotenusa vai valer raiz de 2, consequência imediata do teorema de Pitágoras, né? Porque 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai ser igual a 2, e isso vai ter que ser igual a ao quadrado, então a é igual a raiz de 2, certo? Daí, aplicando essas medidas aí, a gente vai ter que o seno do B, que é seno de 45, nada mais é do que 1 sobre raiz de 2, que, racionalizando, é igual a raiz de 2 sobre 2. Certo? Esse cara é igual a esse, porque qual a ideia? Se você multiplicar embaixo por raiz de 2 e em cima por raiz de 2, então aqui embaixo vai aparecer raiz de 2 vezes raiz de 2, que é igual ao quadrado da raiz de 2, que vai dar 2, e em cima, multiplicando por raiz de 2, vai ser raiz de 2, certo? Outra coisa é que no cosseno do B também vai dar raiz de 2 sobre 2, beleza? E no caso da tangente, a tangente vai dar 1. E a cotangente 1 também, né? Então, para o caso, o particular, do ângulo ser um ângulo de 45 graus, então seno e cosseno têm o mesmo valor, que é raiz de 2 sobre 2, e tangente de 45 vale 1 e cotangente vale 1 também. Tá certo? Beleza? Beleza, professor. Bom, tem uma coisa que pode parecer besteira, de tão talvez óbvio que seja, né? Mas se os dois catetos têm a mesma medida, por que que esse ângulo aqui vai ser 45 graus, hein? Como é que vocês argumentariam? O porquê que esse ângulo mede 45? Professor, a gente poderia até... Bem, E aí? se as medidas são iguais, se as duas medidas são iguais, então eles têm que estar opostos ao mesmo ângulo. Não, né? Como tem dois lados com a mesma medida e são triângulos isósceles. Como é um triângulo isósceles, então o ângulo oposto aos lados que não são a base tem que ser a mesma medida. Então, Exatamente. por causa da soma 180, então a soma desses dois ângulos tem que dar 90, que é o resto. Justamente. Exatamente. Esse era o argumento que eu esperava ouvir. Certo? Se os catetos aqui têm a mesma medida, a gente tem um triângulo isósceles, então esses lados, esses ângulos aqui, eles necessariamente são iguais. Isso é um teorema, né? Certo? Sim, professor. E aí sim. Aí você vai ter, por exemplo, se chamar de alfa, né? Aqui também vai ser alfa. 2 alfa tem que dar 90, então alfa tem que ser 45, tá certo? É importante esse tipo de coisa, porque vocês devem pensar assim. Se você estiver dando aula de trigonometria e um aluno, uma criança de
11, 12 anos lhe pergunta isso, o que que você responde? Vai dizer, não sei, apenas? Ou vai procurar uma resposta decente? Bom, então vamos lá. No caso do ângulo de 30 graus, qual é a ideia? Então, a ideia aqui é você pegar um triângulo equilátero, certo? Num triângulo equilátero, os três ângulos são iguais, né? A 60, tá certo? E aí, se você pegar essa altura aqui, ó, você pega essa altura, daí o que que acontece? Depois você mostra, né, que esse lado aqui, essa medida aqui, elas são iguais e etc. Para, enfim, concluir que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Beleza? Certo? Beleza. Se você pegar esse triângulo isósceles, equilátero, ele pegou aqui medindo 2, mas eu acho que foi só por conveniência, né? Você pegou o lado do triângulo medindo 2 para que esse segmento aqui tenha medida 1, certo? E aí você evite conta com fração. Porque, por exemplo, se você pegasse um triângulo equilátero de lado 1, esse pedacinho aqui valeria meio, né? E aí você teria que fazer cálculos aí usando frações. Então, por isso que ele usou o lado medindo 2. Mas, na verdade, isso nem importa. Poderia ser lado L, que dá no mesmo. Certo? Sem atribuir uma medida. Certo. Bom, então, ele fez a continha aí para se o lado aqui mede 2, então esse pedaço aqui, esse segmento mede 1, e aí, portanto, esse daqui vai dar raiz de 3. Então, você tem aí um triângulo aqui, né? Um triângulo retângulo, em que a hipotenusa vale 2, um cateto vale 1 e outro cateto vale raiz de 3. Então, se você quiser saber quanto que é o seno, cosseno e a tangente de 30 graus, e o seno, cosseno e tangente de 60, é só aplicar a definição, né? Então, no caso, você vai obter, por exemplo, que seno de 30 é igual a meio, certo? Porque o seno de 30 é o oposto ao ângulo de 30 graus dividido pela hipotenusa, então dá meio. O cosseno é o adjacente pela hipotenusa, o que vai nos dar 2 dividido, desculpe, né? Vai dar raiz de 3 dividido por 2, certo? E a tangente vai ser 1 dividido por raiz de 3, que racionalizando vai dar raiz de 3 sobre 3, e a cotangente é o inverso da tangente, então vai ficar raiz de 3, certo? Certo, Beleza? professor. E no caso do 60 graus, como é que fica? Aí você pode pensar, né? Assim também, né? Se eu fizer oposto a 60 dividido por hipotenusa, você vai ter o seno do 60, né? Certo? Pode, como também Mas pegar os complementares. exatamente, certo? Exatamente isso. Né? Como o 60 é complementar ao 30, então o seno do 30 é igual ao cosseno do 60. Tá certo? Então, cosseno de 60 vai dar meio, seno de 60 vai dar raiz de 3 sobre 2, tangente de 60 vai ser igual a raiz de 3 sobre 3, certo? Cotangente de 60, desculpe, né? Eu viajei aqui. Tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, então a cotangente de 60 vai ser raiz de 3 sobre 3, né? Eu agora me passei aqui se eu tinha dito certo ou se eu tinha dito errado. Certo? E se a cotangente de 30 é igual a raiz de 3, então a tangente de 60 vai ser igual a raiz de 3. Beleza? E daí vocês têm aquela tabelazinha, que é essa aqui, né? Que tem até musiquinha para decorar, né? Certo? Não sei se vocês conhecem alguma, mas também isso não importa muito, né? Bom, eu É escutei que tanto do vocês ensino só... médio que a pessoa
Aí decora sem querer. Como é que vocês, o que é que vocês fazem para lembrar disso aqui? Seno e cosseno de 30, 45, 60. Professor, assim, eu já tenho decorado de cabeça, então não preciso fazer muita coisa, não. Então tá, eu Eu também. canto, professor. Canta aí. Não, Que é que você professor, canta? não dá Que, certo, que é não. que você canta? Não tem a voz Que é muito que você bonita, não. canta? Mostre seu Canta aí, talento aí, aí. rapaz. Deixa eu desligar a câmera aqui um 2, pouco. 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. Essa A música já é tangente diferente, é né? diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Para terminar. A história aí. Todo mundo sabe alguma música. Todo mundo sabe uma música diferente, né, pra esse negócio. Mas enfim. Aí, cadê que a câmera não desliga aqui? Deixa eu fechar aqui então. Só pra vocês não me verem, tendo que limpar o nariz, né? Pronto. Ceia da Xuxa. Hã? Marie. Essa daí eu não conheço, não. Diz aí, Ana, qual é essa? Eu não ouvi, não. Mas, enfim. Tá, vamos lá. Vamos parar com o show de talentos aqui. Certo? Todo mundo sabe alguma forma de decorar isso daqui. Certo? Mas mais importante do que decorar, para vocês não ensinarem aos seus alunos, né, futuramente apenas a decorar isso daqui, certo? Para não ficar na base decoreba, é vocês entenderem que, pelo menos para esses ângulos aqui, você consegue, de fato, calcular seno, cosseno e a tangente para esses caras aí, certo? Tá certo? O que é que você faz? Você pega, por exemplo, um quadrado de lado 1. Vou fazer aqui, ó. Quadrado de lado 1. Pego a diagonal. Certo? Essa diagonal vai valer raiz de 2. Esse ângulo aqui é 45. Esse daqui também é 45. E aí você usa a definição de seno, cosseno e tangente para obter os valores de seno, cosseno e tangente para 45. Certo? Depois você pega um triângulo equilátero, que pode ser de lado 2, mas poderia ser de lado qualquer também, certo? Inclusive o quadrado aqui também poderia ser de lado qualquer, sabia? Porque se a gente usar o teorema de Pitágoras, a gente vai deduzir a seguinte coisa, né? A soma dos quadrados dos catetos vai ter que ser igual ao quadrado da hipotenusa. Então isso aqui vai nos dar 2L ao quadrado e, portanto, eu tenho que a hipotenusa é igual a L vezes raiz de 2, né? Beleza? Sim, professor. E aí quando eu for fazer, por exemplo, seno de 45. Seno de 45 vai ser igual ao cateto dividido pela hipotenusa. E aí você nota que a medida do lado não importa, ó. Certo? Não importa qual é a medida que você dá ao lado. Tranquilo? Por isso que Tranquilo. você pode escolher um quadrado de lado 1, mas pode ser um quadrado de lado L. O mesmo no caso do triângulo equilátero aqui, ó. Você pegar um triângulo equilátero e traçar essa altura aqui, quanto que mede esse cateto aqui? Então eu sei que x ao quadrado mais, aí vamos lá, né? Aqui mede L sobre 2, né? Então x ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado, que também é L, né? Aí a gente vai ter o quê? Que x ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, né? L ao quadrado, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4
vai ser igual a 3L ao quadrado sobre 4. E aí, quando você passar a raiz, você vai ter x igual a L raiz de 3 sobre 2. Beleza? E aí, se você Beleza. pegar esse ângulo aqui, que é o de 30, aí o que é que dá o seno de 30 graus, né? O seno de 30 vai ser a hipotenusa, desculpa, vai ser o cateto oposto, que é L sobre 2 dividido pela hipotenusa. L sobre 2 dividido por L vai dar meio, de qualquer forma. Beleza? Beleza. E aí, se eu quiser, por exemplo, o seno, cosseno do 60, ele vai botar assim, seno de 60, tá, cosseno de 30, né? O cosseno de 30 vai ser o quê? Vai ser essa medida aqui, que é raiz de 3L sobre 2, então, raiz de 3L sobre 2, eu vou dividir pela hipotenusa que é L, simplifica o L, vai ficar a raiz de 3 sobre 2. Certo? E por aí vai. Então, o importante é você saber que dessas coisas aqui, ó, dessas duas figurinhas, você deduz essa tabelinha aqui, tá certo? Para não ficar só uma coisa que vocês decoram. E não precisar de música. Beleza? Aí seguem alguns exercícios. Depois eu vou comentar alguns desses exercícios aqui, certo? Em aula de exercício, porque alguns deles nos ensinam coisas que são interessantes, né? Como, por exemplo, nesse exercício 20, ele está lhe ensinando um jeito de você medir a altura de um prédio. Certo? Ele está ensinando Sim. a você um jeito de calcular essa altura de um prédio aqui, né? Embora nesta forma como ele está fazendo, desse jeito que ele está fazendo, se você tiver a uma distância do prédio, de modo que esse ângulo aqui, né? O ângulo de visão entre o chão e o topo do prédio é um ângulo de 45 graus. Se esse ângulo aqui é de 45, basta você medir a distância que você está até o prédio, que essa distância vai ser exatamente a altura dele, né? Tá certo? Sim. Aí você pensa, pô, então besteira, né? Então você não está ensinando um jeito de calcular exatamente a altura do prédio, né? Mas, veja só, digamos que você esteja numa situação em que nesse pedaço aqui tem um rio entre o prédio e você. Você está de um lado do rio e o prédio está do outro, certo? Então, você não vai ter como medir essa distância aqui, pegar uma trena, né, e sair puxando até medir essa distância, porque, enfim, né, digamos que não seja possível atravessar o rio para chegar do outro lado e aí você ter realmente o valor da medida, né? Então, basta você fazer o quê? Bom, se daqui o ângulo de visão é de 45, se eu andar 30 metros na direção do rio e eu medir de novo e detectar aqui e ver que o ângulo aqui é de 60 graus, então a partir dessas duas medidas de ângulos e dessa distância que eu andei, aí sim eu consigo determinar a altura do prédio. Tá certo? É claro que isso é uma técnica que não necessariamente precisa que as medidas dos ângulos sejam de 60 graus. Podem ser quaisquer duas medidas aí. Tá certo? Se você tiver, a partir de um determinado ponto, tem um ângulo alfa, anda tantos metros e mede de novo e dá um certo ângulo beta, a partir da medida do ângulo alfa, do ângulo beta e dessa distância aqui, você consegue determinar esta altura aqui, certo? E, inclusive, os cálculos que você faz são os mesmos que aparecem aqui. Agora, claro, os valores serão diferentes porque tangente de... Aqui você vai usar o fato de que tangente de 60 é um valor conhecido, né?
Mas se ao invés de 60 for um ângulo beta ali, você vai ter tangente de beta, né? Tá certo? Aqui, se o ângulo ao invés de 45 for um ângulo alfa, aqui você vai ter tangente de alfa. Beleza? Então, o Beleza. cálculo, a técnica é a mesma, as contas vão ser diferentes porque tangente de beta você não tem, tangente de alfa você não tem. Tá certo? Mas o procedimento é o mesmo aqui. E esse 30 aqui você pode substituir por uma distância d também, né? Tá certo? Ou seja, você pode generalizar esse raciocínio aqui, né? Beleza? Então, são exercícios que é bom vocês fazerem e tentarem pensar de forma mais geral a respeito deles, porque eles podem ensinar coisas interessantes. Certo? Como, por exemplo, como eu falei, né? Você calcular a altura de um prédio. Beleza? Beleza, Não só, professor. não só de um prédio, né? Você pode calcular a altura de uma montanha, por exemplo, que seria ainda mais complicada do que um prédio, né? Porque numa montanha, a dificuldade, né, é que você não vai ter como, partindo daqui, descer por dentro da montanha com uma trena até chegar aqui no chão, né? E medir essa distância H, né? Você vai ter que apelar de fato para uma técnica como a usada na questão aí, né? A partir de um certo ponto, você vai medir de algum modo o valor desse ângulo, andar uma determinada distância d. A partir desse ponto aqui, você medir esse ângulo aqui, e aí de posse deste ângulo, deste e dessa distância d, a partir desses três elementos, você obtém o valor de h. Certo? É claro que quando você vai medir, obter a medida do ângulo alfa e a medida do ângulo beta, você tem que estar mirando no mesmo ponto lá no topo da montanha, certo? E o valor de h que você vai medir, supondo que nesse trecho aqui a Terra é aproximadamente plana, certo? Somente nesse trecho, pequeno pedacinho aqui, você pode realmente pensar na Terra como sendo plana. Aí, essa medida H que você está medindo aqui é daquele mesmo pontinho que você estava usando de mira, né, onde você estava mirando, até o chão, né? Essa medida H é justamente essa altura, né? Daquele pontinho até o chão, né? Ok? Enfim. E aí tem outros exercícios aqui que depois eu volto neles. Tá certo? Bom, essa segunda parte aqui, que ele intitulou de trigonometria na circunferência, é algumas coisas que a gente vai ver aqui, que é principalmente com relação à medida dos ângulos em radianos, certo? E algumas coisas referentes a arcos aí. Então, dada uma circunferência, o que é um arco? É uma parte desta circunferência. Beleza? Você pega dois pontos na circunferência. Quaisquer dois pontos numa circunferência definem dois arcos, né? Vai ter esse daqui e vai ter esse outro aqui, né? Certo? Quaisquer Sim. desses dois caras é um arco. Bom, enfim, tem uma série de definições aqui, como o que é um arco de circunferência, o que é semicircunferência. Uma semicircunferência é um arco que pega exatamente metade da circunferência, né? Tá certo? Arco Tá certo. nulo é se você pegar os dois pontos iguais, né? Tá certo? É que ele está pegando o arco e eu acho que ele está definindo o arco como sendo o menor dentre os arcos que os dois pontos definem, né? Você tem um arco que contém um ponto X, tem um outro arco que contém um ponto Y, né? E eu acho
porque não tem isso não. Eu acho que não tem essa coisa de pegar menor arco não. Enfim. Então você pega dois pontos iguais, um dos arcos vai ser o nulo, que seria o arco compreendido, o menor arco compreendido entre os pontos A e B, que é o próprio ponto A, né? E B. E tem um outro que dá uma volta completa, né? Esses são os dois arcos definidos por um único ponto. Em relação às medidas de arcos, a gente tem o seguinte, né? Duas formas de medir um arco é você fazer o seguinte, né? Deixa eu pegar aqui uma circunferência. Pronto, isso aqui é a circunferência, está aqui o centro. Então, se eu pegar um arco, se eu pegar o segmento que liga o centro até A e o centro até B, essa abertura aqui tem duas maneiras diferentes da gente medir, né? A clássica é aquela que a gente chama de graus, né? Grau é uma medida para a abertura, né? Que existe entre duas semirretas, né? Certo? Certo, professor. Então a gente tem essa medida aí de grau. E uma coisa assim, não muito precisa, né? Como é que a gente define o que é grau? O que é grau? Bom, professor, a gente vê em fundamentos que é tipo o seguinte: a gente pega uma uma circunferência, divide em 360 partes iguais, e essa parte a gente chama de 1 grau, e depois disso os múltiplos dela. Que seria Isso, justamente um 360 avos da circunferência, essa abertura correspondente a um 360 avos é o grau, né? Certo? Sim, professor. Mas essa é uma forma simplificada de definir o que é o grau, né? Enfim, então as unidades aqui tem o grau e tem um radiano, e o que é o radiano, né? Vamos ver. Inclusive aqui no livro, no que diz respeito a grau, ele definiu exatamente como você definiu, né? O grau é um arco unitário igual a 1/360 avos da circunferência, né? Então, você pega a circunferência e divide em 360 partes iguais. O valor da abertura correspondente ao arco que tem medida 1/360 avos da circunferência é o grau, né? Sim, professor. Beleza? Embora essa não seja a definição original de grau, né? Mas, enfim. E aqui ele está falando no seguinte, né? Ele está chamando de arco unitário. Aí quando você lê assim, arco unitário, como assim arco unitário? Igual a 1/360 avos da circunferência que contém o arco a ser medido. Aqui ele está chamando de arco unitário, mas cuidado para vocês não pensarem que arco unitário significa arco de medida 1, certo? Que não é essa a impressão que dá? Mas o que ele se refere a arco unitário aqui é você usar aquele tamanho de arco, correspondente a 1/360 avos da circunferência, como sendo a sua unidade de medida para o grau, certo? Então, se você quiser saber, por exemplo, o que é 2 graus, você tem que pegar dois arcos de mesma medida, certo? Ok? E na sua circunferência, você vai pegar dois destes arcos, e aí a abertura que vai corresponder, né? Vai pegar aqui. Digamos que você dividiu a circunferência em 360 partes, aí 1/360 avos é essa medida aqui, certo? Então, esse arco aqui é a sua unidade de medida. Aí, se você pegar duas dessas iguais,
certo? Aí a abertura correspondente a 2,360 avos de ar da circunferência, essa abertura aqui vai ser o 2 graus, né? Beleza? É claro, aqui eu não está em escala não, certo? Isso aqui está mais do que 2 graus, né? É só para poder ter um desenho aí de referência. Beleza? Então veja que quando a gente quer ver o que é o grau, a gente vai usar 1,360 avos da circunferência, né? A gente vai pegar o arco, cuja medida é 1,360 avos da circunferência como unidade de medida. Tá certo? Beleza? Para definir o que é um grau. Daí, qual é a diferença de grau para radiano? Como é que a gente define o radiano? A gente define assim, você pega a circunferência de raio R, e aí se você usar o raio como sendo a sua unidade de medida, se você pegar o arco, cuja medida é igual ao raio, certo? Vou fazer o desenho aqui. Você tem aqui o raio R, certo? E aí eu vou pegar um arco cuja medida vale R, certo? Então, partindo desse ponto, eu vou andar um comprimento R e aí eu vou olhar essa abertura aqui. Beleza? Então, essa abertura aqui, a medida dessa abertura, se a gente estiver pensando, né, nessa abertura aqui em graus, o valor dessa abertura aqui em graus é o que a gente vai definir como sendo 1 radiano. Tá certo? Certo, professor. Aí no 1 radiano, em 1 rad, então aqui é uma unidade de medida que é o quê? O que eu estou chamando de 1 rad é a medida de um raio, o arco de comprimento igual a uma vez o raio. Tá certo? É tanto que 1 rad, esse termo rad, se eu não me engano, ele vem de radius. Raio, né? Ou seja, é um arco cuja medida vale um raio da circunferência. Tá certo? Tá certo, professor. Beleza? E essa medida, a abertura correspondente aqui é o que a gente vai dizer, né? X é igual a 1 rad aqui, né? Então, essa abertura aqui, se esse arco mede R, então a gente diz que essa abertura aqui mede 1 radiano. Beleza? Beleza. E aí, a gente tem algumas coisas que são o seguinte, né? Se eu pegar, por exemplo, uma abertura aqui, que em graus é, digamos, igual a 120 graus, certo? Ou seja, se eu pegar 120 partes de 360 partes da circunferência, qual vai ser a medida desse mesmo ângulo em graus? Qual vai ser o valor correspondente em radianos, né? Certo? Se a abertura aqui está dada em graus, em radianos isso corresponderia ao quê? So, como o comprimento da circunferência vale 2πr, então bastaria dividir por 3, eu encontraria o valor, no caso, de 2π sobre 3 radianos. Isso, essa aqui é a ideia. Certo? Ou, se ainda preferir, né?
120 graus é igual a 120 de 360, né? Isso, professor. Beleza? Em radianos, essa medida aqui vai ter que ser um múltiplo do raio, né? Sim, sim. Então, esse múltiplo do raio vai ser uma parte da circunferência inteira, né? A circunferência inteira vai ter comprimento 2πr. Então, 120 por 360 vai ter que ser igual a xr sobre 2πr. E aí o r cancela, você vai ter x igual a 2π, portanto x vai ser igual ao quê? Aí vamos lá, né? 120 por 360 é igual a 1/3, não é isso? Sim, E aí, professor. portanto, 2π sobre 3 é o valor do x, né? Então, a medida em radianos de 120 graus, né? Vai ser igual a 2π sobre 3. Beleza? Mas, enfim, tem essa relação aí entre graus e radianos que é interessante de ver, né? Bom, e é isso, e são essas coisinhas que ele vai explicar nessa parte aqui do livro, tá certo? Ó, inclusive na figura que ele dá aqui, ó, tá vendo? Você está pegando o raio aqui, e aí é como se você estivesse entortando ele até obter um arco cuja medida é igual a r, tá certo? Para definir aí o que é um radiano. Salomão dizendo que vai trocar de celular porque o dele vai descarregar. Poxa, o cara é rico, viu? Se o celular vai descarregar, ele troca logo de celular. É muita riqueza. Então, vamos lá, né? Aqui tem alguns exercícios que são exercícios em que vocês vão ter que transformar, né, ângulo dado em graus para ângulo dado em radianos, que essencialmente é uma regra de 3, né? Tá certo? Tá certo, professor. Por exemplo, 210 graus aí. Eu prefiro pensar assim, ó. 210 graus é 210 partes das 360 que eu dividi a circunferência, né? Sim, Beleza? professor. E o ângulo correspondente em radianos vai ser um múltiplo do raio da mesma circunferência. Eu estou pensando numa circunferência de raio R, certo? Vai ser um múltiplo do raio e eu vou querer que essa parte das 360 que eu dividi a circunferência correspondam à mesma parte da circunferência completa, né? Do comprimento total da circunferência, né? Eu quero que essas duas razões aqui sejam as mesmas, né? Sim, professor. Certo? O raio da circunferência nunca importa nessa conta, né? É por isso que, inclusive, quando a gente vai falar da circunferência do círculo trigonométrico, a gente vai adotar a circunferência como sendo uma circunferência de raio 1, certo? E aí você vai sempre ter esse tipo de coisa aqui, ó. Certo? Então, resolvendo isso daqui, você vai achar o valor do x como sendo o correspondente a 270 graus em radianos, tá certo? Quer dizer, o x vai ser a medida em radianos de 210 graus, beleza? Então você pensa assim, a relação sempre vai ser assim, né? Radianos, x radianos está para 2π, como θ está para 360, né? Θ aqui é em graus, né? Beleza? Sempre vale isso daqui.
Essa é a ideia. Bom, vamos lá. Medidas de ângulos, ele vai só concluir essas coisinhas que a gente está falando. Note que aqui ele está pegando circunferências concêntricas de raios diferentes, né? Mas as razões aí são sempre as mesmas, né? Se você fizer L1 por R1, ou L2 por R2, ou L3 por R3, as medidas são sempre as mesmas, né? Isso aqui, ele está tentando argumentar que, ele vai argumentar que o raio que você usa para a circunferência não importa, né? Nessas relações aí, tá certo? Certo, professor. Bom, enfim. E ele também está querendo concluir essa coisa aqui, ó. Isso aqui é sempre verdade, tá certo? A relação entre a medida do ângulo alfa em radianos com a medida desse arco aqui e o raio, certo? Essas medidas satisfazem essa relação aqui. Beleza? A medida do arco dividida pelo raio é igual à medida do ângulo em radianos. Beleza? Isso aqui é uma coisa útil também. Vamos ver o que tem mais aqui. Tá aí, o círculo trigonométrico. Ciclo trigonométrico. Então, o ciclo trigonométrico vai ser o quê? Você vai pegar uma circunferência de raio 1, considerar essa circunferência dentro de um sistema de coordenadas, que ele está chamando de UV, certo? Beleza? E nesse ciclo trigonométrico, a gente vai definir umas coisas aí, certo? Ele está chamando a circunferência, inclusive, de lambda, né? Então, aquela circunferência de raio 1 em um sistema de coordenadas e o centro na origem, a gente vai chamar de ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica, tá certo? Quando a gente estiver se referindo à medida desse arco, então, como a circunferência tem raio 1, então a medida do arco equivale à medida do ângulo aqui. Cadê o negocinho aqui? Isso aqui. Quando a gente olhar para a medida deste ângulo aqui em radianos, o valor desse ângulo em radianos é igual ao valor do comprimento desse arco aqui, certo? Por causa daquela relação, né? O arco dividido pelo raio, a medida do arco dividido pelo raio da circunferência é igual ao valor do ângulo em radianos, certo? Se você estiver considerando, então, uma circunferência de raio 1, então, a medida do ângulo em radianos é igual à medida do arco aqui, tá certo? O ciclo trigonométrico. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza? Então, dito isso, aí a gente tem algumas medidas aqui que são bem simples, né? Como, por exemplo, se você pegar 1/4 de volta, então você vai pegar 1/4 de 2π, né? Porque se a circunferência tem raio 1, então o comprimento total dessa circunferência é igual a 2π. 1/4 de volta vai ser, então, π sobre 2. Desculpa, vai ser 2π dividido por 4, vai ser π sobre 2, né? Então, π sobre 2 corresponde tanto à medida desse arco aqui, como a medida deste ângulo em radianos, né? E esse ângulo aqui, em graus, ele é 90, então em radianos, ele vai ser igual ao comprimento desse arco, que é igual a π sobre 2, certo? Então,
assim, 90 graus em radianos é igual a π sobre 2. 180 graus em radianos vai ser igual ao quê? A meia volta, né, da circunferência inteira, que vai ser então 2π dividido por 2, que vai ser π. Se você pegar um ângulo de 270, né, se estiver olhando para esse ângulo aqui, o correspondente a 270 graus é 3/4 de volta, né? Que vai ser então 3/4 de 2π vai ser 3π sobre 2 e assim por diante, né? Certo? Tem alguns arcos aí, digamos assim, arcos notáveis, né? Tem outras medidas aqui, isso num exercício, ó, que é quais são as medidas dos ângulos aí correspondentes a esses pontos P1, P2, P3 até P8, certo? Quais são as medidas desses ângulos aqui em radianos, certo? Cadê a ferramenta? Aqui, ó. Se você quiser pegar, por exemplo, qual é o valor desse ângulo aqui? Qual é o valor deste ângulo aqui em radianos? Qual que vai ser o valor? Essa circunferência está dividida em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dividindo aí em 12 partes iguais. Então, isso daqui vai ser 1/12 da volta completa, né? Que é justamente o que está aqui, né? 1/12 da volta completa vai ser π sobre 6, né? Certo? Sim, professor. Pensando em termos de grau, 1/12 seria em graus igual a quanto? 30 graus, professor. Exatamente, certo? Ok? Basta você pegar o 360 graus, que é a volta completa, e dividir em 12 partes, que você vai ter 30 graus. Beleza? Então, se aqui é π sobre 6, se eu pegar duas medidas dessa, o ângulo correspondente a esse daqui vai ser o quê? π sobre Em graus 3. é 60, e em radianos vai ser π sobre 6 mais π sobre 6, que vai dar 2π sobre 6, que é igual a π sobre 3. Tá certo? E por aí vai. Então, o exercício aqui é fazer isso, né? Tá aqui, ó. Bom, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para acrescentar. As razões trigonométricas no ciclo trigonométrico, né? Então, a gente vai pegar o ciclo trigonométrico e vai olhar o que é o seno, né? Acho que se eu desenhar aqui pode ser melhor do que acompanhar pelo livro. Cadê a circunferência que eu tinha desenhado? Então, vou pegar o ciclo trigonométrico. Então, vou considerar aqui um sistema de coordenadas cujo centro coincide com o centro da circunferência. E daí o que acontece? Dado um ponto P nesta circunferência, a gente vai olhar para o seguinte. Então, dado esse ponto P, partindo desse ponto A até o ponto P, a gente vai ter uma certa medida de ângulo em radianos, certo? Vou chamar esse cara de X. Então, esse ângulo aqui em radianos corresponde a esse comprimento aqui, beleza? Então, o que acontece? Desse ponto aqui,
eu posso, por esse ponto aqui, eu posso traçar uma reta paralela a esse eixo aqui, certo? E também traçar uma paralela ao outro eixo, né? Chamar esse eixo aqui de V, chamar esse eixo aqui de Y e esse outro eixo de X, certo? Essas retas paralelas vão cruzar, né? A paralela ao eixo X vai cruzar o eixo Y em um único ponto, e a paralela ao eixo Y vai cortar o eixo X em um único ponto, tá certo? Beleza? Beleza, professor. Daí, o que a gente vai definir como sendo o seno e o cosseno? Aí a gente vai ter que fazer uma outra coisinha aqui que é o seguinte, ó. O conjunto dos números reais, eu não falei muito sobre isso, mas o conjunto dos números reais pode ser identificado com uma reta. Certo? De que forma? A gente escolhe um ponto dessa reta para ser o zero, certo? Daí a gente fixa uma unidade de medida D, e aí pega essa distância D e marca aqui o número 1, certo? E aí a gente vai pegar todos os múltiplos naturais dessa medida e marcar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7 e assim por diante. Beleza? No sentido de sair do zero e andar ao longo dessa reta para o lado direito do zero, certo? Então, do zero para o lado direito, a gente vai marcar os números naturais. E para o lado esquerdo, aí a gente vai começar a marcar os números inteiros negativos, com essa mesma unidade de medida D aqui, certo? Com essa mesma unidade de medida, eu vou marcar aqui um ponto que eu vou chamar de -1, um outro que eu vou chamar de -2, -3, -4, -5 e assim por diante, certo? Beleza? Fixada ainda essa unidade de medida, a gente vai pegar frações dessa unidade de medida para marcar os racionais, certo? Dado o número racional P sobre Q, o que é P sobre Q vezes a unidade de medida D? Significa a seguinte coisa, ó, eu vou pegar a minha unidade de medida e vou dividir em Q partes iguais, e de Q partes iguais eu vou tomar P partes. Então, quando eu escrevo P sobre Q vezes D, eu estou dizendo que eu vou pegar P partes de D dividida em Q partes iguais. Certo? O D é como se fosse a nossa medida inteira, e aí eu vou dividir ela em um certo número de partes iguais, e desse número de partes iguais eu vou pegar tantas partes, certo? Então, quando a gente escreve, por exemplo, 2/3 de D, eu estou dizendo que eu estou pegando D dividindo em 3 partes iguais, e dessas 3 partes iguais eu estou pegando 2. Tá certo? Então, raciocinando desse modo, se P e Q forem números naturais, então, dada a unidade de medida que eu escolhi, raciocinando desse modo, né? P sobre Q de D, então vou dividir a unidade de medida em Q partes, e de Q partes eu vou pegar P partes, tá certo? Então, esse número P e Q, P sobre Q, vai ser um número racional que eu vou conseguir marcar esse cara nessa reta aqui, certo? Porque a unidade de medida eu já tenho. Vou dar um zoom nessa unidade de medida. E aí, se eu quiser pegar, por exemplo, marcar
onde é que está a fração 1/2. Então, vou pegar a minha unidade de medida, vou dividir essa unidade de medida em duas partes iguais, certo? Vou pegar aqui exatamente a metade da unidade de medida, e dessa unidade de medida eu vou pegar uma parte só. Então, o meio vai ser justamente esse carinha aqui, tá certo? Se eu quiser pegar, por exemplo, onde é que vai estar? Então, aqui é o meio. Se eu quiser saber onde é que está, por exemplo, o 3/4. Onde é que eu marco 3/4 nessa coisa aqui? Então, eu pego a minha unidade de medida, vou dividir em 4 partes iguais, certo? Então, ó, essa medidazinha aqui, ó, é igual a d sobre 4. Aqui também é d sobre 4. Aqui é d sobre 4. Aqui é d sobre 4, certo? Beleza? Cada pedacinho aí desse mede d sobre 4. Como eu quero 3 partes, então eu vou pegar, né? 1, 2, 3 partes. Então, nesse cara aqui, esse ponto é o ponto que corresponde à fração 3/4. Beleza? Beleza, professor. Se eu quiser saber onde é que fica 5/4. 5/4. Então, eu pego minha unidade de medida, divido em 4 partes iguais, que é o que já está aí, né? Certo? Então, isso daqui é o que corresponde a 1/4 da minha unidade de medida, e aí desse quarto de medida, eu vou pegar 5 partes, né? Vou pegar 1, 2, 3, 4 e aqui 5, né? Então, aqui vai corresponder a 5/4, né? Aqui é o 3/4. Aqui vai ser o 2/4, que é a mesma coisa que meio. Certo? Certo. Esse daqui é o 1/4 e assim por diante. Beleza? Então, enfim, não vou me estender muito sobre isso não, porque quando a gente começa a pensar, como é que eu faço para marcar os números irracionais, né? Aí o bicho começa a ficar meio feio, certo? A coisa começa a ficar meio estranha. Mas, por exemplo, se eu quiser marcar o raiz de 2, se eu quiser marcar na reta aqui, onde é que está o raiz de 2? Você faz o quê? Aí você faz assim, ó. Eu vou construir aqui um quadrado cujo lado mede d, que é a unidade de medida que eu fixei, certo? Beleza? Aí eu pego a diagonal. Essa diagonal, ela vai medir raiz de 2 vezes d, né? Se o lado do quadrado é igual a d, pelo teorema de Pitágoras, a diagonal vai ser raiz de 2 vezes d. Como d é a minha unidade de medida, então não preciso escrever isso, né? Eu só escrevo raiz de 2, porque é raiz de 2 vezes a minha unidade de medida. A medida d é o que eu vou chamar de uma unidade de medida, né? Uma unidade de comprimento, certo? Ou simplesmente chamar de 1. Beleza? Então, raiz de 2 vai ser marcado aonde? Aí você faz o quê? Pega esse comprimento, que é o raiz de 2, tem tamanho igual a raiz de 2, e aí você desce ele aqui, ó, pegando uma circunferência de raio, raiz de 2, aí você desce essa medida, caindo aqui assim, ó, certo? Aí esse ponto aqui é o ponto raiz de 2. Beleza? Beleza. Se você quiser saber onde é que está o raiz de 3, como é que faria? Que faria aí? Faria sabe o quê?
você pega, ó, um lado, você pega um retângulo, cujo lado é igual a raiz de 2, e o outro lado é igual a 1. E aí pega a diagonal. Pelo teorema de Pitágoras, né, porque isso aqui dá um triângulo retângulo, então x ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 3. Ó. Então a medida da diagonal desse retângulo aqui vai ser igual a raiz de 3. Certo? Aí você faz o que agora? Pega uma circunferência cujo raio é igual à medida dessa diagonal aqui e desce esse cara. E aí o raiz de 3 vai estar aqui assim. Certo? Beleza? Beleza. O raiz do 4. Mesma coisa, só que agora a base vale a raiz de 3. Exatamente. Certo? E nesse caso aqui, vai dar justamente 2, né? Vai cair justamente aqui, ó. E aí, se você quiser o raiz de 5, acho que já entenderam a ideia, né? Se você quiser a raiz quadrada de um número natural n, já sabe como é que faz a construção, né? Sim, professor, basta pegar um retângulo de altura 1 e base raiz de n menos 1. Exatamente, exatamente. Porque raiz quadrada de n menos 1 é elevado ao quadrado mais 1 ao quadrado. E isso daqui vai dar justamente n. E aí a diagonal do retângulo correspondente, né? A diagonal vai ser justamente a raiz de n. Tá certo? Então, marcar números irracionais dessa forma aqui, ó, que tem esse formato, nem todos são irracionais, né? Por exemplo, o raiz do 4 não é irracional, né? Mas se você quiser marcar as raízes quadradas de números naturais, você procede dessa forma. Enfim, é possível você pegar números reais e identificar como pontos da reta, tá certo? Tá certo, Beleza? professor. É isso que eu Beleza. queria dizer com toda essa historinha aqui, certo? E essa relação é uma relação bionívoca ainda, certo? É possível estabelecer uma relação bionívoca entre pontos da reta com números reais e números reais com pontos da reta, certo? Basta você fixar uma unidade de medida e fazer a identificação usando essa unidade de medida, certo? Então, o que acontece? Agora voltando aqui para o nosso ciclo trigonométrico. Considerando uma mesma unidade de medida, identifique esse eixo aqui com o conjunto dos números reais, certo? Onde aqui está o zero. Então, identificando os pontos dessa reta aqui com o conjunto dos números reais, os números reais positivos estão aqui, os negativos estão aqui, certo? Beleza? Certo, professor. Beleza. E identificando essa outra reta com o conjunto dos números reais, os números reais positivos estão aqui e os negativos estão aqui. Beleza? Daí, finalmente, vamos lá. Então, dado esse ponto aqui, eu vou olhar para o ângulo x em radianos. E aí, aquelas retas paralelas vão cortar esses eixos em pontos aqui, né? Beleza? Beleza. A esse ponto aqui corresponde um número real. Certo? E esse ponto também vai corresponder a um número real. Porque eu estou identificando esse cara aqui como sendo R e aqui como sendo R também, né? A pergunta é, que número real é esse? Que número real é esse? Esse é o que a gente vai chamar de o cosseno do x
E esse daqui é o que eu vou chamar de seno de x. Só que dizendo dessa forma, fica parecendo que a escolha foi arbitrária, né? Fica parecendo assim, por que eu não escolhi esse como sendo seno e esse como sendo cosseno? Não é? Por que a Também escolha não para foi ao bater com contrário? Aí vamos lá, também mais para algumas, bater com as definições mais, próprias. mais algumas coisas aqui com relação ao ciclo trigonométrico. Quando eu estiver me referindo a um ângulo em radianos, eu vou estar me referindo à seguinte coisa. Partindo desse ponto, eu vou considerar a medida desse segmento contando essa medida partindo desse ponto e andando no sentido anti-horário, certo? Para considerar a medida desse ângulo em radianos, sendo isso uma medida positiva, certo? A gente vai considerar assim, andando no sentido anti-horário, eu vou... É como se eu fizesse assim, né? Se eu resolver andar desse ponto até esse ponto, se eu andar no sentido anti-horário, qual é a distância que eu percorri? Certo? Aí essa distância percorrida é a medida do ângulo em radianos. Beleza? Só que essa medida em radianos corresponde a uma certa medida desse ângulo aqui nesse triângulo retângulo, né? Beleza? Nesse triângulo Beleza. retângulo, o que a gente vai ter? Quanto que mede esse segmento aqui? Qual o tamanho desse segmento? Aí você sabe, né, que no ciclo trigonométrico o raio mede 1, portanto a hipotenusa nesse triângulo retângulo está medindo 1. E aí quando eu faço o cosseno deste ângulo aqui, o cosseno desse ângulo é justamente o quê? Esse tamanho desculpe, né? Não, é isso mesmo, né? É esse tamanho. Vou chamar esse tamanho aqui de... É porque agora eu usei x aqui, vamos chamar de θ, para eu usar x como sendo o comprimento ali, certo? Se eu chamar esse comprimento aqui de x, já que eu estou chamando o eixo dos x, né? Se eu chamar esse comprimento aqui de x, então o cosseno do θ é esse comprimento x dividido pela hipotenusa que vale 1, certo? Então, o cosseno do ângulo θ é justamente o valor desse comprimento aqui. Então, esse pontinho aqui, esse número real correspondente a esse comprimento, é o cosseno do ângulo θ, né? Nesse triângulo retângulo. É por isso que a gente define esse ponto aqui como sendo o cosseno do θ, tá certo? E de maneira análoga, se você pensar no comprimento desse cateto aqui, ó, se eu chamar ele de y, o comprimento desse cateto satisfaz a seguinte relação, né? O seno do θ é justamente o comprimento daquele cateto dividido pela hipotenusa, que é 1, ou seja, y é igual ao seno desse ângulo θ aqui, tá certo? Então, esse comprimento aqui é o mesmo que esse aqui, então esse ponto vai ser o número real que eu vou chamar de seno de θ, tá certo? Beleza? Beleza, professor. Então, essas definições são definições que fazem sentido, né? Você pega um ponto P aqui na sua circunferência trigonométrica, traça essa perpendicular até cruzar esse eixo nesse ponto, esse daqui vai ser o cosseno do θ, faz a mesma coisa no outro ali, e esse é o seno, certo? Bom, enfim, agora tem umas coisas que dá para notar até no desenho mesmo, que é o seguinte, para esse mesmo ponto, né, se eu traçar a paralela aqui, eu teria um outro pontozinho, um pelinho aqui,
E eu teria um outro ângulo aqui, né? Eu teria aqui um ângulo θ e o ângulo completo aqui, deixa eu pintar ele numa cor aqui. Esse ângulo pintado em laranja ou amarelo, não sei como é que você está vendo aí. Vou chamar esse ângulo de θ', certo? Então o que que acontece? Ó? Note que para esse ângulo θ', o seno do θ' é igual ao seno do θ, né? Certo? Porque como essa reta aqui é paralela a essa aqui, ó, então esse comprimento e esse daqui é o mesmo, né? Certo? Ou seja, esse ponto aqui, que é o seno do θ, ele também é igual ao seno do θ', né? Que relação existe entre θ e θ'? Qual a relação que existe, né? Esse aqui é o θ, deixa eu pintar ele de vermelho. A relação entre θ e θ' é que se você pegar o θ' e somar com θ, o resultado vai ser o quê? Vai dar exatamente 180 graus. Que é π, né? Que essas medidas a gente está pensando em radianos, certo? E por que Sim. que vai dar 180, por que que vai dar 180, né? Por que que vai dar 180? Quem pode argumentar aí? Bom, professor, Então, essa medida é o mesmo que essa, né? sim. Que mais? Esse Bom, ângulo pelas aqui medidas. e esse é o mesmo, né? Que é igual isso aqui. E o que mais? Bom, como essas duas medidas são iguais, nós temos dois ângulos. Nós temos um ângulo que também são correspondentes, elas são congruentes pelo caso lado e ângulo oposto. Então ele acaba tendo a mesma altura. De modo que, então, esse outro ângulo é o mesmo do ângulo vermelho. E, sendo assim que ele será, se a soma do ângulo θ' mais o ângulo θ dá igual a 180. E no caso é π. Se você pegar esse triângulo aqui, olha para esse triângulo e para esse daqui, eles ainda têm, ó, esse lado e esse é o mesmo, esse lado e esse lado aqui também são iguais porque ambos são raios da circunferência. Então você tem dois lados com a mesma medida e tem um ângulo com a mesma medida, né? Então os dois triângulos são o quê? Congruentes, semelhantes. Eles são o quê? São congruentes. Congruentes, certo? Então, essa medida aqui vai ser igual a essa, certo? E analogamente, as medidas desse triângulo aqui são iguais a desse aqui também, né? Enfim, é só para poder concluir. O quê? E esse ângulo aqui também é θ, né? Certo? Esse ângulo aqui também é θ. E aí sim você vai ter, né, que o θ mais o θ' é igual a o ângulo raso aí, que é π, certo? Que é o 180. Beleza? Beleza. Bom, então, o que a gente pode dizer aqui é que os senos de ângulos suplementares são iguais, né? Porque Sim, suplementar professor. é quando a soma dá 180, né? Complementar é quando a soma dá 90, né? Sim, Mas sim. aí, se você escreve θ' como sendo π menos θ, então a gente tem a seguinte relação, né? Que o seno de π menos θ é igual a seno de π, né?
De teta, professor. Pô, seno de teta. Escrevi teta e falei pi, né? E em relação a cosseno. Então, como esse segmento aqui e esse aqui têm o mesmo tamanho, né? Se aqui é o cosseno do θ e aqui é o cosseno do θ', né? Deixa eu escrever novamente os caras aqui, né? Θ' e θ, né? Então você nota a seguinte coisa, né? Que o cosseno do θ ele é igual ao cosseno do θ' menos do sinal, né? Porque o sinal muda, né? Porque esse ponto aqui está marcado no sentido, está marcado na posição positiva, né? Os números reais positivos estão do lado direito do zero. E esse ponto aqui, ó, ele tem essa distância e essa iguais, só que está marcado do lado negativo, né? Dos reais. Não é isso? Então a gente tem isso aqui, né? No caso, o Que cosseno o de θ cosseno de do π θ é igual a menos o cosseno do θ', né? Que é, então, assim, né? Vale isso e, portanto, o cosseno de π menos θ é igual a menos o cosseno do θ, né? Sim, Então, no professor. caso do seno, continua a mesma coisa. No caso do cosseno, você muda o sinal, né? Certo? Certo, professor. Tem uma outra coisa, só olhando para a figura também, né? Que é se você descer aqui, ó, e considerar esse ponto P duas linhas aqui, ó. Certo? O que que a gente tem? Se eu traçar esse segmento aqui, é fácil verificar que esse triângulo e esse daqui são congruentes e, portanto, essa medida aqui é igual a essa medida aqui do ângulo, certo? Só que quando você pega um certo ângulo e mede ele, se você medir ele no sentido horário, você considera ele como sendo negativo, certo? Então, θ é positivo se eu contar ele no sentido anti-horário e ele é negativo no sentido horário, certo? Então, se aqui é θ, esse aqui é menos θ. E aí, nesse caso aqui, o que que você vê é que o cosseno e o seno, ou o cosseno do menos θ e o cosseno do θ são iguais, né? Não é isso? E no caso do seno, o que que acontece? Já o seno, ele muda de sinal, né? Se aqui está o seno do θ, aqui vai ser o menos seno do θ, né? Que é igual ao seno do menos θ, né? Ao mesmo tempo, esse ponto aqui, ele é o seno de menos θ, mas como essa medida aqui é igual a essa medida aqui, mas o sinal está trocado, né? Porque aqui está marcado na parte positiva de R, aqui está marcado na parte negativa, então a gente tem essa relação aqui ainda, né? Beleza? Bom, então a gente começa a extrair uma série de coisinhas aí com relação a seno e cosseno, que é, a gente já tinha visto que seno de π sobre 2 menos θ é igual a cosseno de θ, cosseno de π sobre 2 menos θ é igual a seno de θ, né? Agora a gente está vendo que seno
de π menos θ é igual a seno de θ. Cosseno de π menos θ é igual a menos o cosseno de θ. Seno de menos θ é igual a menos seno de θ. E cosseno de θ, de menos θ, é igual a cosseno de θ, né? Então veja que começa a aparecer várias relaçõezinhas aí para senos e cossenos de certos ângulos, né? Ok? O livro ele vai explicar uma série de coisas com relação a isso. Vocês deem uma olhada nisso, tá certo? Deixa eu ver se ele traz aqui uma dessas relações. Aqui ele está falando sobre crescimento e decrescimento de seno e cosseno. Eu vou falar disso depois, certo? Definir o cosseno, depois ele vai definir tangente, depois vai definir cotangente, mas essas definições são basicamente essas que eu já mencionei, certo? Depois terminem de ler toda essa parte aqui, ó, em que ele definiu seno, cosseno, tangente, e eu acho que ele vai definir também cotangente no círculo trigonométrico, tá certo? Ó, cotangente. As propriedades eu vou falar um pouco mais depois. Ele vai definir também o que é secante, aí eu vou definir na próxima aula, certo? Vou definir secante, cossecante, e... só, né? Cotangente ele já fez. Beleza? Bom, enfim, terminem de dar uma lida nesse capítulo em que ele faz essas definições aqui, para que na quarta-feira eu possa ser mais rápido na explicação desses tópicos aqui, certo? Para poder a gente entrar em outras coisas. Beleza, Certo? professor. Certo. Pronto. Leiam até esse capítulo 5 de relações fundamentais. Bom, enfim, eu vou terminar a aula por aqui porque eu já passei 6 minutos da aula, certo? Tomar meu Benegripe de novo. Foi o melhor dessa gripe. Acho que essa virada de tempo me ferrou. Enfim, tenham todos aí uma boa tarde, até quarta-feira. E tchau para vocês. Viu? Valeu, professor.